Tá começando o 107 Podcast, a gente está aqui numa resenha esportiva aqui, eu com os convidados dessa edição do 107 Podcast, que você acompanha na 107 Podcast aqui no YouTube e nas redes sociais. Muito bom ter a sua companhia, saber que você está curtindo o nosso trabalho e compartilhando aí com seus amigos, com seus familiares, enfim, mandando a nossa mensagem para frente. É só se inscrever aí no canal e a bola que segue. Hoje nesse podcast a gente vai estar batendo um papo sobre meio ambiente. Na verdade, hoje eu vou aprender mais, vou ouvir mais do que falar, porque eu assim, conheço muito pouco, como acredito que a grande maioria das pessoas, né? A gente usufrui do planeta, mas não sabe a melhor forma de cuidar dele, eu acredito. Vou saber a opinião dos meus convidados se é isso mesmo. Hoje está aqui comigo o Rafael Caldeira, ele é gestor ambiental, ele é consultor para emissão de carbono e mudanças climáticas, mestrado pela UERJ, em Engenharia Ambiental. Rafael Caldeira, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no 107 Podcast e espero que a gente consiga, pelo menos, esclarecer as minhas dúvidas sobre meio ambiente, que é um tema que assim, está sempre em discussão, mas que a gente não dá tanta importância quanto deveria dar. Eu acho que você concorda comigo, pelo menos. É a pauta do jornal, né? Jornal Nacional, Ih, propaganda não pode. Trigueiro, né? Tá na pauta, né? Tá na pauta do jornalismo. Tá, todo mundo fala disso o tempo inteiro. É isso aí. É a ONU, é tudo. Todo mundo fala do meio ambiente, mas pouca gente se preocupa em cuidar do meio ambiente. A outra figuraça aqui é o Jorge Chastinet. Esse sobrenome francês, é uma figura, o Jorge, gestor ambiental também, mestrando em engenharia ambiental pela UERJ, uma figuraça, assim, todos os assuntos sobre meio ambiente ele adora discutir, adora conversar e adora dar umas dicas para a gente. Não é para a gente estar aqui no dia a dia e não dar pouca importância, né? Em geral, na aula de química, todo mundo faltou, ninguém prestou atenção, e aí descobre, depois de burro velho, de que o mundo é formado por elementos químicos. É isso aí. E químico e físico. Químico e físico, é isso aí. Pois é. Nesse bate-papo, eu tenho algumas perguntas, e talvez podem ser bobas, mas eu espero que sejam esclarecedoras para a maioria das pessoas que acompanham aqui o nosso conteúdo e que, de certa forma, possa até esclarecer essas pessoas também sobre o que é o meio ambiente. Né? Aconteceu lá a Revolução Industrial, né? A indústria produziu a mil, né? As pessoas consumiram, a indústria gerou resíduo, as pessoas compraram, descartaram embalagens, enfim, geraram todos os tipos possíveis de gases poluentes no meio ambiente. E isso, depois de muito tempo, chegou à conta. E a Constituição brasileira, no artigo 225, ela diz que a gente precisa deixar um mundo melhor, em outras palavras, diz que a gente precisa deixar um mundo melhor para futuras gerações. E a gente não está fazendo isso. Pelo menos é o que se vê todos os dias. O mundo, cada dia que passa, está pior. É possível reverter esse cenário, Rafael? Não, é possível. Reverter, reverter. Não é possível reverter, sim. É possível, pelo menos, equilibrar, voltar Não, voltar não, mas dar assim estancar, né? Dar um stop assim vamos falar, na degradação ambiental. Dá um stop para você regenerar, né? Isso é super viável. Isso é viável, É por aí mesmo, Jorge? É por aí. Deixa eu falar uma coisa. A gente, embora nós somos profissionais do meio ambiente, a gente é aprendiz, ok? Uhum. As ciências ambientais, que são todas as ciências humanas, todas as áreas humanas, elas lidam com o meio ambiente, está todo mundo aprendendo. Uhum. Então, a academia é super importante, a pesquisa é super importante, e tem que haver o financiamento público, particular. Né? Conscientização, educação ambiental, é uma imposição até do artigo 225, e é um aprendizado constante. Por quê? Porque à medida que a gente vai descobrindo algumas coisas novas, a gente vai revelando outras que a gente não tem a resposta. Uhum. A ciência vive de pergunta e não de resposta. A gente pergunta
para correr atrás para ver se a gente consegue responder. Mas hoje é muito menos pessoas pesquisando e uma cabeçada gerando poluentes e resíduos. Exatamente. Por quê? Porque, na realidade, a gente tende a ser radical, né, Caldeira? Por mim, vamos dizer assim, a cabeça ambientalista, eu fecharia todas as indústrias poluentes. Qual seria a consequência? Aí a primeira pergunta. Aí vão lá as perguntas. Qual seria a consequência? Para tudo. O final da pergunta. Quantas pessoas morreriam? Né? Então, às vezes, você tomar uma atitude radical, ela é muito pior do que você parar, entender, estudar, tentar ter alternativas e implementar essas alternativas. Qual o problema? É caro. E ninguém quer coçar o bolso para poder... Eu digo que hoje o consumidor, né, ele é muito mais consciente. Então, ele procura saber se as indústrias, as empresas... Produto, né? Os produtos, elas são ambientalmente corretos, se as empresas estão procurando esse caminho novo para poder implementar. Então, quer dizer, hoje em dia não é mais uma questão só de sobrevivência, porque é uma questão de sobrevivência. Né? Mas as pessoas são preocupadas por uma questão de sobrevivência... Com consciência. Hoje eu digo que o público geral está mais consciente. Então, quer dizer, ele quer ver alguma coisa para o filho, para o neto. É o artigo 225. O artigo 225. Quer dizer, é a terceira geração do direito, né? A intergeracional. Né? A gente tem que preservar para hoje e para as futuras gerações. Entendi. É isso, concorda plenamente com... É isso aí mesmo. É isso mesmo. Porque é aquela coisa, se a gente esgotar tudo, né? Vamos produzir, extrair tudo, aí você vai pensar, vou ter falta de água, não vou ter mais ar para respirar, isso tudo é pensado. E hoje em dia o pessoal tem informação, né? Hoje em dia... A informação está disponível, Está né? disponível. Não é igual lá no século XIX que o pessoal queimava carvão, aí ficava doente, aí dizia que era emocional, pessoas morriam, no século XIX na Inglaterra, né, Jorge? Sim, né? Era uma coisa pavorosa. Pavorosa. Então, o pessoal caía com problema respiratório e achava que era uma doença exótica, alguma coisa assim, e depois foi estudando, foi avançando, descobriu que era a poluição do carvão, o óxido de enxofre na atmosfera ali, que estava impactando ali a saúde pública, né, Ou seja, a menina do clima lá, que lá no Jornal à Noite lá mostra que amanhã vai chover, é só o final dessa cadeia de devastação que vem há muito tempo. Deixa eu explicar um pouco. Tem os ciclos naturais, né? Deixa eu explicar um pouquinho a diferença de tempo, né, que a gente fala, tempo e clima. Né? Tempo seria, vamos dizer assim, do Rio para São Paulo. Tá? Aí, então, são 400 quilômetros. Eu quero fazer em 5 horas. Então, eu vou ter que manter 8 vezes 5, 40, né? Eu vou ter que manter 80 quilômetros por hora. Sim. Né? Aí eu estou muito bem na Dutra, lá, dirigindo, de repente tem uma curva, eu olho para o velocímetro, está a 70 quilômetros. Eu falei, essa é a minha velocidade instantânea. Né? Então, essa velocidade instantânea é o tempo, é aquele momento. Aquele instante, naquele dia, naquela hora. Choveu. Uma chuva, caiu aquela chuva. Normal é tempo. Né? Agora, o clima é essa média que eu vou fazer do Rio para São Paulo. Se eu chegar em 5 horas em São Paulo, né, essa é minha climatologia. O tempo que eu tenho mais dilatado, que eu vou medindo diariamente. Hoje choveu 10 milímetros, amanhã choveu 20, depois choveu 30, eu vou fazer a média e deu 25 milímetros de chuva, né? Durante 200 anos. Ao longo desse... 200 anos. Então, eu tenho uma boa medida, eu tenho uma precisão boa para saber que em agosto vai chover mais ou menos 150 milímetros. É a minha média. Se choveu acima ou abaixo, eu já sei que está fora da média. Então, quer dizer, eu consigo prever alguns fenômenos meteorológicos em cima dessas medidas que a gente chama de precisão. Né? Então, quer dizer, eu tenho um espaço muito longo para manter a climatologia. Perto do Equador vai ser equatorial, né? Vai ter um clima equatorial. No clima é mais estável. Né?
abaixo dos trópicos, eu vou ter climas temperados, um pouquinho mais frio. Né? No hemisfério sul, eu tenho mais água do que terra. No hemisfério norte, mais terra do que mar. Então, quer dizer, eu vou fazendo essas medidas de longo prazo e vou tendo uma tendência, uma média de tempo. Né? Então, isso permite vários estudos na área ambiental. Essa medição ela acontece desde... Olha, no Egito já se fazia isso, né? Mas, assim, vou dizer, com uma base mais científica, diária, desde o século XVII. Desde o século XVII. A gente tem medidas realmente que dá para a gente falar só, tem medida diária, tem boia, né? Hoje tem satélites. Os satélites fazem imagem, né? Porque no Rio tem aquele Alerta Rio, né? Você vê o satélite lá, o Sumaré, né? Exatamente. Aí puxa a imagem, você vê lá. Agora, desde quando... A nuvem vindo. Desde quando eu me entendo por gente, eu ouço a ciência falar, as coisas vão piorar, precisamos mudar. E, de fato, a gente não percebe essa mudança ou alguma mudança expressiva nessa necessidade que o planeta... Nessa agenda, né? Tá todo dia. O que falta, além da conscientização? Olha, hoje... Os governos, a indústria, o governo já conjunto? É o conjunto. Né? No artigo 225 é muito claro. O meio ambiente é responsabilidade de todos. Eu não posso te culpar pelo meio ambiente e dizer, não, você é só o culpado. Não, todo mundo é culpado. Mas existe uma campanha de conscientização das pessoas? Porque assim, o artigo é bonito, né? O texto é bem elucidativo. Mas não existe uma campanha de esclarecimento quanto existe uma campanha de esclarecimento para não fumar, por exemplo. Né? Digamos, sei lá, estou dando um exemplo aqui. Você não, assim, as pessoas não têm acesso a essa informação? Essa informação com fácil acesso. Assim, eu não vejo os governos fazendo uma campanha de esclarecimento das pessoas ou de informação das pessoas de todos os artigos da Constituição, por exemplo, e que o meio ambiente faz parte disso e que a gente precisa preocupar para poder deixar um mundo melhor. Que sai da Constituição, né? Quanto o artigo do meio ambiente. Pois é, porque sai da... Questão dos direitos, né? Então, assim, existe uma preocupação com o meio ambiente, existe uma legislação com o meio ambiente, só que essa informação ela não chega para as pessoas. Não, como eu falei para vocês, como a gente é profissional na área de meio ambiente, né, que são todos, né, o dentista, o contador, o economista, né, a banca de jornal, todo mundo é responsável, né? E é muito difícil, não é uma coisa fácil, né? Eu falo, vai chover amanhã. Mas como o cara sabe? É índio, né? Que o índio tem uma tecnologia fantástica. Infelizmente, a gente não leva a tecnologia indígena dos povos, vamos chamar de povos tradicionais, em conta, porque eles nos dão muita noção. Eles olham para o céu e sabem que vai chover no dia seguinte, ou vai chover daquelas 2 horas. A gente não tem essa noção. Então, quer dizer, esse desapego que o homem moderno teve, né? Porque hoje a gente vive protegido, praticamente. A nossa sobrevivência é o supermercado. É verdade. Né? Então, quer dizer, você vê um animal assim diferente, você já fica com medo. Então, o meio ambiente, a gente tem que mostrar, né? Isso é educação ambiental, a gente vai ter que implementar quer dizer, que já tem uma lei que obriga a educação ambiental na escola, mas ela é muito incipiente ainda. Né? E é um avanço. Por quê? Porque eu tenho que conscientizar várias pessoas. E não é fácil. Por quê? Porque se eu for falar de ciência, fica difícil eu falar certos conceitos. O Antônio Nobre, ele citou isso. Ele falou assim, não adianta mais falar para governo. Não adianta mais falar para empresário. O que a gente tem que divulgar para o público. Público leigo. Né, para eles entenderem. Assim, a academia ela ficou muito apartada da sociedade. Não quer dizer que ela não produza bens para a sociedade, produz muito. Só que ela fica apartada, é o que eu chamo de torresebonismo. É uma linguagem truncada, é uma linguagem... Né, você vai fazer um artigo científico de química, é difícil de um leigo ler.
Né? Mas eu tenho que ter outros meios de divulgação que eu consiga, numa linguagem mais coloquial, essa é a realidade, eu pegar esse conceito, simplificar, que a pessoa comum entenda. Né? E as crianças têm acesso a... Tem, hoje já está bem melhor. Né? Hoje eu conheço colégios que já antigamente a criança pedia para a mãe comprar uma Coca-Cola para levar a latinha, poder amassar e falar que é reciclagem. Né? Quer dizer, isso não é educação ambiental. Mas hoje você já tem, as crianças vão para a beira do rio, chega lá na beira do rio, né? Aí fala, só, como esse rio se forma aqui? Aí ninguém sabe, pô, mas a água está passando aqui, mas de onde vem a água? Né? Então, quer dizer, já tem esse, só que é aquilo. A gente tem que ir aos poucos, porque a velocidade é lenta. A parte social é a mais lenta da parte ambiental. Né? E a gente não vê esses benefícios da noite para o dia. Mas se eu pegar amassar hoje um copo de plástico e jogar no meio da rua, eu estou altamente impactando. Sim, claro. Então, a consciência de eu falar, não, eu vou botar no bolso, vou melar minha calça de Coca-Cola, mas não vou jogar isso no meio da rua. Isso é consciência. Mas isso, você formar, é o longo prazo. Demanda tempo. Demanda tempo. E esforço, né? E essa vontade de você falar. Os governos, eles têm essa vontade. Às vezes eu percebo que a criança, ela tem mais consciência que os próprios pais, né? Às vezes, assim, não sei se eu estou completamente equivocado, mas às vezes eu percebo a criança mais preocupada com a informação que ela tem acesso hoje que não tinha, né? Nós, na nossa época lá, só tínhamos acesso à informação ali naquele grupo de amigos e tal. Hoje, com a internet, todos têm acesso e tal. E elas estão educando os pais. Isso faz sentido? Faz sentido. Procede. Sim. Posso falar? Pode, claro. Vamos lá. Veja só, essa é a parte ambiental. A parte de saúde, ela está intimamente ligada à área ambiental. Né? A criança hoje diz que já nasce de olho aberto. Né? Por quê? Porque você tem um pré-natal. Então, o pré-natal, ela já dá as condições de nutrientes básicos para a mãe. Então, a mãe recebe vitamina, recebe ferro, ela vai lá, faz um ultrassom, vê se tem algum problema com a criança, né? Se mede a cabeça da criança para ver se tem alguma malformação. Então, isso, tá, é conquistas da área ambiental. Da ciência. Né? Da ciência. Então, você já tem uma formação do ser humano melhor. Então, quer dizer, e ele recebe mais informação, porque hoje qualquer criança tem um celular na mão, aí ele tem informação, infelizmente, né? A gente vê a internet um pouquinho aí desvirtuada, mas ela tem mais informação. Né? E isso melhora a cognição infantil e fala assim, não, mas eu estou preocupado com o meu futuro, pai. Por quê? Você aproveitou. Eu estou com 65 anos, já aproveitei. Eu já estou como é que é? No gol de ouro, né? Eu já estou no gol de ouro. Né? Então, quer dizer, mas a criança não, aquela criança que está vindo aí, ela sabe que ela vai receber um mundo pior. Eu nunca vi chover 600 milímetros. Em Petrópolis, né? Em Petrópolis, menos, foi 200. Em 2 horas. Em 2 horas. 600 milímetros é uma coisa absurda. Você acredita que esse... impacto ambiental, a mudança climática. Mudanças climáticas, são os impactos. Isso é tão preocupante, né? É muito preocupante. Se você for ver, né? As pesquisas da ONU, lá do IPCC, que é o painel intergovernamental, né? De mudanças climáticas. São cientistas do mundo todo, né? Que se reúnem na área de meteorologia, estatística, tá? Eles fazem assim umas previsões assim, se você catastróficas. Então, quando aparece na televisão lá, na ONU, o IPCC anunciou que o relatório de mudanças climáticas, você lê aquele relatório e você fica aí, cara, assombrado. Fica assombrado. Então nunca é tarde para tentar começar e hoje é melhor que ontem. Exatamente. É melhor do que amanhã. Então essa agenda é mundial, é global. Se não for, não adianta. Não adianta se fazer só ali mas não existe um consenso entre todos os países do mundo. Não tem. Né? Quer falar? Você tem que cortar, que senão eu vou falar. Não, pode falar. Existia uma falsa ilusão. Esse bate-papo é interessantíssimo. Existia uma falsa ilusão, né? Que alguém
alguém ia ser privilegiado com as mudanças climáticas. Era uma falsa ilusão, entendeu? Existe uma falsa ilusão? Existia uma falsa ilusão que as mudanças climáticas iam beneficiar certas regiões. Certas regiões, né? Era uma falsa ilusão. Hoje em dia já se vê que não é isso, né? Você vê a pedra, como é que é? Aquela pedra que se você me vê, chore, né? Então, isso aí é mudança. Você vê queimadas na Espanha, nos Estados Unidos, na Califórnia, principalmente na Califórnia, Portugal, né? Na Austrália nem se fala. Quer dizer, as vantagens foram por água abaixo, ficaram as consequências só drásticas. As consequências, exatamente. Então, quer dizer... A conta está vindo para todo mundo. Eles acharam que a conta ia vir só para um lado, eu vou poluir aqui, vou pagar, né? Aqueles protocolos de compensação. E alguns países reclamam disso, né? Porque, peraí, eu não contribuí com porra nenhuma e estou pagando mais caro do que... Exatamente. Aí que vem o grande problema. Vamos dizer assim, essa é a parte política. Geopolítica total. A área ambiental, a área climática tem um conflito geopolítico mesmo. Exatamente. Tem um conflito de interesse. Tem. Por quê? Porque, e tem razão, quer dizer, a gente às vezes, né, com a cabeça de ambientalista, a gente quer ser radical, mas não pode. Por quê? Porque às vezes a tomada de decisão é certa, quer dizer, que a gente acha que é certa, ela vai impactar muito mais. Né? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais, mas a gente não vai se aprofundar em energia, eu espero, né? Não, mas se quiser dar uma... Não, mas porque a energia é muito importante. Depois eu já sei que você tem a sua ordem aí. Né? Mas vamos lá, a política. Vamos dizer, você pega um país que tem aí um PIB de 35 mil dólares anual. Por que ele tem que cair? Aí você pega outro que tem 1.500 dólares anuais de PIB, né? PIB, vamos chamar de PIB social. Pô, é justo. 1.500 dólares por PIB, ele não come. Então a gente tem que equalizar isso. Então, quer dizer, você não pode tirar de quem tem, né? Mas você tem que dar para quem não tem. Essa equalização é muito difícil. Tem que ser uma negociação... Mas isso não é uma questão de conscientização? Não. Não, é botar na mesa né? Porque, vamos supor, tem países na África que vamos supor, um povoado não tem energia. Eu vou fazer um plano mundial de economia de energia para um cara que nem tem. Entendeu? Não precisa nem longe. Eu tô falando da África, Brasil mesmo. Tem lugar no Brasil que não tem energia, né? A última cidade do Brasil foi colocada a energia agora. Me esqueci o nome do município, na localidade. Agora. Eu vou falar pro cara que ele tem que economizar, que ele tem que... Como? Ele não tem, ele não come. Já tá é outro patamar. É um puta desequilíbrio. Outro desequilíbrio. Então, você modular politicamente esse desequilíbrio, porque você não pode realmente tirar do que tem. Né? Porque você vai piorar, quer dizer, você vai deixar ele miserável? Não resolve. A miséria não resolve nada. Então essa conta não vai fechar nunca. Não. Tem que equilibrar. Tem cartão de produto. Vamos comer produtos naturais. Esses produtos naturais, assim, sem agrotóxicos, produtos, né, sem produção orgânica, são caros, né? Muito caros. São caros. Por enquanto. Aí você também pensa assim, a maior parcela da população que vai consumir, ela não vai ter acesso. Eu não poder exigir que ela consuma aquilo, né? Para de comer carne e compra proteína vegana, mas e o custo, né? Como é que é? E a produção disso também, né? Porque gera resíduo também, né? Não, tudo gera resíduo. Tudo gera resíduo. Tudo. A solução, a gente vai falar mais para frente, é o tal do compensação de carbono, o crédito de carbono. Pode ser. Isso pode ser é um dos meios. Né? É uma forma de minimizar o impacto. Mas aí tem que ser compensações baseadas também em projetos socioambientais, né? Eu falo assim, eu tenho uma usina lá num país aí, o que mais polui, vamos chutar isso, a China. Fala no microfone. A China. Tem um país lá na China que polui, então eu vou comprar uma floresta, vou fazer uma conservação florestal, e vou empregar o pessoal da região para manter aquela floresta em pé. Esse é um caminho. É uma boa compensação. Um povo ribeirinho, vou investir naquele povo ribeirinho, vou montar uma escola para fazer trabalhos voltar na área de meio ambiente, produção de produtos orgânicos. Por esse prisma, o Brasil está bem à frente dos outros países. Então. O Brasil tem uma vantagem. Né? O Brasil tem uma vantagem muito grande.
Tem vantagens e tem desvantagens, dependendo do ponto de vista, porque tem umas desvantagens humanas aí que, pelo amor de Deus. Na realidade, aí vamos voltar lá. A gente não vai falar de política aqui, mas vamos falar de meio ambiente, né? Conscientização. Então, no projeto, quando você... A melhor hora é no voto. Não, mas quando eu faço a brincadeira das desvantagens de seres humanos, eu não estou nem levando para o lado político, não. Tem algumas pessoas que elas pensam mesmo em degradar. Elas só enxergam a solução da vida delas degradando, né? Pô, eu tenho, sei lá, não é a minha área, mas assim, eu tenho esse pedacinho de terra aqui, ao invés de eu tentar fazer dinheiro com esse pedacinho de terra aqui, com as árvores de pé, joga tudo no chão e planta alface. Tá, aí vamos lá. Saiu, acho que foi no UOL, né? As queimadas do Amazonas, ela está impactando 15 milhões, está deixando doente 15 milhões de pessoas. Isso é uma pesquisa? É uma pesquisa. Saiu a reportagem, não consegui ler, só vi isso. Como a gente é da área ambiental e a gente é especializado na parte de atmosfera, né? E tem mais 2 compartimentos, que eles chamam de compartimento, é o ar, a água e o solo. A gente tem a especialização mais no ar. Né? Vamos dizer assim, a alimentação, você fica 30 dias sem comer. Né? Mal, mas está vivo. Até 30 dias. De 3 a 4 dias, no máximo uma semana, se o clima for ameno, sem beber. E você fica 13 minutos sem respirar. 13? 13 minutos se você for um atleta. Sim. Se não for atleta, menos ainda. Ou seja... Então, a gente tem que começar a ter cuidado com os 3 compartimentos. Por quê? Porque eles são interligados. O que você faz no ar vai impactar o solo, vai impactar a água. E tem a falsa ilusão, que você vê tem aquela música bonita do Caetano Veloso, né? Que ele fala assim, terra por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Eu acho melhor você continuar com a sua Não, mas eu achei muito, muito interessante você dizer. Eu consigo ficar 3 dias sem beber água. 30 dias sem beber água. Sem comer. 30 dias sem comer. De 3 a 4 dias em média, até uma semana no máximo, dependendo das condições. Né? Sem beber água. Sem beber água e 3 minutos sem respirar. E fudendo Exatamente. É porque a gente fala assim, poluição do solo. Poluição do solo você vê o solo degradado, né? Você vê lá, aquele solo lá, eu planto, não nasce nada, sai cheiro ruim. A água você vê, a água tá poluída, tem uma cor, né? Eu já fui em regiões que a água é amarelada, porque não tem tratamento. Agora o ar você não vê quando ele tá poluído. Quando ele tá poluído, quando você vê que ele tá... Você só se envenena... Agora, quando você tá vendo que a cor no ar, é que o negócio tá brabo. A falsa ilusão que eu tava comentando. Que a Terra, né? A atmosfera, o céu. A criança olha pro céu, o céu vai até lá embaixo, até o espaço. Mas a parte da atmosfera, que eu já estava comentando, né? Do compartimento da atmosfera, que garante a vida, né? A vida vegetal, a troposfera, ela é 0,3 km. Não, 0,3% do raio da Terra. Então, são 50... A gente tem que conservar 50 quilômetros para preservar a vida. São 50 quilômetros é curto, né? A altura é curta. No satélite, para você pegar uma geoestacionária, são 700 quilômetros. Você imagina uma bola, né? Aí tem vários andares, aí o andar que você vive é o que tem um tetinho mais baixo. Você tem que conservar aquilo. Se você estourar aquilo ali, você não... Ali você faz tudo. Né? Você faz xixi, você faz cocô, você come. Né? Isso. E essa preocupação é a área que a galera menos se preocupa, né? Oxigênio tá aí de graça. Tem um monte. Vamos poluir. Outra face, antigamente, a gente vai falar antigamente, vamos falar antigamente, né? Mas se tinha outra falsa ilusão, que os recursos eles eram infinitos, né? Você jogava o esgoto no mar, ele ia se diluir, exatamente, é o que a gente chama de química, em diluição, ele ia se diluir e aquilo ia ficar, né, inerte ali, sem problema nenhum, sem dar problema nenhum. Você ia poluir um rio, o rio ia levar para o mar e ia diluir. A atmosfera é a mesma coisa, chaminé, você vê a chaminé, né?
Aí, então você jogava lá em cima a chaminé, jogava fumaça. Tirou do meu alcance. A quilômetros. Mas aquilo está impactando. Claro. E no ar, e na água também. A gente chama hoje, antigamente a gente falava metal pesado. Hoje em dia não se usa mais essa expressão, caiu em desuso. Hoje é traço, é metal traço. Então, às vezes, é um traço, que a gente está falando de micrograma, né? Quer dizer, você pega a grama e dividir por 1000, né? Ela impacta em muito. Ela mata. A micrograma mata. Eu me lembro quando eu era criança lá em Barbacena, tinha Cubatão. Cubatão era o maior emissor de... Exatamente. Matéria particular, monóxido de carbono, dioxina, Betex, Hoje o Brasil superou isso? Não. Não? Não. Tá? Hoje a gente tem uma legislação ambiental, como a gente tem uma legislação ambiental hoje avançada, que o Brasil, durante muito tempo, o Brasil foi o primeiro país a colocar o meio ambiente na Constituição. Só para você ter uma... Só que a gente parou. Só para você ter uma noção, a primeira departamento... Mas o Brasil colocou o meio ambiente na Constituição e parou por pressão da indústria. Como o ambientalista vê? Olha, a gente vê, vamos dizer assim, Teve várias vertentes, várias intenções, né? Tem a pressão econômica, né? Emprego é né? Você não pode deixar a pessoa sem emprego. Como você vai deixar... Então vamos produzir, dane-se. Não é bem assim. Não, porque assim, a própria Constituição que te incentiva a deixar um mundo melhor para a criança... Sim, mas você não pode deixar o pai passar fome agora. Exatamente. Né? Entendeu? E a gente não tem condição ainda econômica de garantir. Vou fechar essa fábrica aqui, né? A todos aqueles empregos, vou dizer assim, o governo cria um programa que fechou a fábrica por poluição, vai lá e dá uma... E coloca 50 mil. Paga, tem um trabalho social ali em cima. Uma função social, né? Só que, na realidade, você vai impactar onde? Vai impactar nas contas públicas. Você impactando nas contas públicas, né? A economia, ela também tem uma coisa real e tem uma coisa psicológica. Aí o pessoal fala, não, eles estão gastando, né? Estão fechando tudo que é fábrica, eles não vão conseguir pagar. Vai ficar impagável essa dívida. Quer dizer, vai descontrolar. Então, vai ficar todo mundo desempregado. Tudo é um jogo de dominó. Mas não é um jogo de dominó na mesa, não. Você põe em pé, joga a primeira pedra, né, no chão e todas as outras saem em cadeia. Reação em cadeia. E então, o planeta paga a conta. E o planeta, as espécies e o ser humano pagam a conta. O planeta vai sobreviver. O planeta vai sobreviver. Daqui a 2, 3 bilhões de anos, né, o planeta está aí, cara. Bonitão. Exatamente. Quem vai morrer é o ser humano. O ser humano que vai se extinguir e as espécies. A gente está na 6ª extinção. O mundo já passou por 5 extinções de massa. Então a gente está caminhando a passos largos. A gente já está... Caminhando a passos largos. Dá para reverter, mas o pessoal da biologia, né, que estuda a conservação, eles já falam, a velocidade que as espécies estão sumindo é uma extinção. Né, o que a gente pode fazer é parar essas extinções. Antigamente eu me lembro que você pegava o carro e pegava uma estrada, uma coisa simplesinha, né? Que era assim, os mosquitinhos no para-brisa do carro. Hoje você não tem mais aquele... Né? Você fazia uma viagem daqui do Rio para Cabo Frio, sei lá, para São Paulo, os mosquitinhos que tinha na... Foi bom você falar. Tá? Aí vem a parte econômica, vem a parte cruel, né? Que a gente tem que pensar também. A abelha, né? Abelhas, os serviços ambientais? Abelhas? Abelha. Abelha inseto. Abelha inseto. Né? A gente tinha me esqueci o nome. Até eu estou tendo aula na faculdade essa semana, ela falou o nome é uma abelha grande, me esqueci o nome. Ela fecundava, né? Polinizava o maracujá. Esse abelhão desapareceu. Hoje, com o maracujá. Exatamente. Não, hoje em dia você paga pessoas, mulheres, né, que têm a mão pequena, são mais delicadas, para fecundar o maracujá, que senão o maracujá ia sumir. Se você realmente extinguir as abelhas, acabou a agricultura, só para você ter uma noção. Impacta diretamente na produção. Exatamente. Aí você vai ter
sementes modificadas. Modificadas, geneticamente. Transgênicos. É um horror. Por quê? Porque é aquele negócio. Se não tem diversidade, pode vir uma praga e destruir tudo. Então, quem pensa que se dá bem com a degradação ambiental, se dá mal. Chuva. É um tiro no pé, né? É um tiro no pé. A chuva. O Brasil é o único lugar, se você pegar, né, o globo terrestre, você tem latitudes. A latitude é de norte a sul. Né? Aí você é por grau. Mas se você pegar, né, começa, o Equador é 0, ao sul é negativo e ao norte é positivo. Então, se você pegar uma latitude de 30 graus, menos 30 graus, né, sul, né, seria 30 graus sul, ou 30 graus norte, e você der a volta no mundo, você vai ver que tem vários desertos. Vários desertos. Vários desertos. Austrália, os Outbacks, você vai na China, o deserto de Gobi, você vai no Saara, você vai o deserto sonoro nos Estados Unidos, você tem o deserto do Atacama, aqui na América do Sul. Na África você tem também o deserto da Namíbia, a África do Norte. Né? E nessa mesma faixa? Dessa mesma faixa. O Brasil é o único lugar que não é deserto. Por quê? Mas tem um risco, né? Tem, a desertificação já está acontecendo. A savanização já está acontecendo. Tem o cientista, o Carlos Nobre, né? Carlos Nobre. Ele tem uns estudos que ele está prevendo lá que a seca, né? A seca, né? De desmatamento da Amazônia vai provocar uma seca no centro-oeste. Quer dizer, aí ele até fez uma palestra falando disso, que é a questão do agronegócio, que o agronegócio está... Né, falando que o negócio não se preocupa com a chuva, né? Porque o negócio é criar boi. Mas o boi precisa de chuva, né? Precisa de água. De água. Se você vai criar um boi num lugar muito seco, né? Essas projeções, elas são projeções para... Não, são modelagens. A gente chama cientificamente de modelagem. Você pega, você tem que ter uma capacidade computacional muito grande. Você pega toda essa climatologia, 200, 300, o máximo possível de anos que você tem. Você modela esses dados, joga num supercomputador e você vai fazendo a pergunta. Aí você cria um programa e você vai modelando. Se acontecer isso, o que acontece? Aí ele pega todos aqueles dados, né? Leva dias, às vezes anos, né? Dias, né? Anos não, no supercomputador, né? Aí vai levar anos no nosso PC normal, mas no supercomputador pode levar dias, semanas, e ele vai te dar uma resposta. Né? As respostas, elas podem acontecer ou não, mas aí você faz o que a gente chama de smooth, né? que é uma regressão com a faixa de erro, né? Tanto positiva como negativa. Aí você vê, se a gente tirar toda a floresta amazônica, vai acontecer a desertificação do Brasil. O Brasil vai chover a 100 quilômetros do litoral e o interior do Brasil vai ficar seco, deserto mesmo. A gente acaba com Itaipu. Por quê? Que doideira, né? Porque toda a água de Itaipu vem do aquífero Guarani. E onde é que se carrega esse aquífero? No Planalto Central. Justamente que é o único país do mundo, o único subcontinente... Quem vai chover no Planalto Central? A Amazônia. A Amazônia. Que a chuva não depende do oceano. Ela depende da Amazônia, né? Vai da Amazônia para o litoral, é o contrário. Então essa transformação, essa mudança que precisa ser feita na consciência das pessoas, ela tem que começar ontem. E como que o cidadão comum, né, que ela tá lá dentro do busão, lá pegando o trem, ou sei lá, você tá apavorado, como ele pode contribuir? Você tá apavorado? Tá apavorado? Não é é apavorante. É apavorante. É assustador, né? Assim, você olha do que éramos para o que somos 40 anos depois, eu de 40 anos para cá, houve uma transformação violenta. E assim, e a ciência sempre apontando, olha, tá indo para esse lado, tá indo. Eu me lembro com Pivete que já ouvi os cientistas falar, vai acontecer isso, tá acontecendo, e não foram ouvidos. A pandemia, degelo, blá, 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 N coisas. Tá, alguém está nos vendo, nos ouvindo, o que ele pode... Qual que é aquela contribuição mínima que a pessoa pode fazer? A mínima, consciência. Consciência. Aonde se adquire consciência? Né?
Hoje em dia, a gente pode buscar na internet, né? A gente pode ler. Chamar a atenção buscar do na outro. internet fontes confiáveis, né? Exatamente. Tem que cobrar dos governantes, tem que cobrar da academia, né? Porque a academia tem uma grande responsabilidade. A academia tem que chegar mais próximo do povo, né? A primeira coisa. A primeira coisa. E a classe política também voltar os olhos para o verde. Exatamente. É aí que você tem realmente a solução. Aí vem a solução. Né? É a pessoa que não entende, sabe que é importante, mas não entende, cobrar dos governantes, né? Dos eleitos que ele elegeu. Né? O eleito é representante do povo. Exatamente. Né? Que ele realmente, que ele tem capacidade de implementar políticas públicas, né? Ou incentivar as empresas. Por quê? Porque, às vezes, uma empresa, a empresa não é vilã. A gente não pode dizer que o agronegócio é vilão. Não, ele não é vilão. O agronegócio contribui com 1,250 trilhões. Isso não é vilão. É proteína, exporta proteína para o mundo, né? Alimentação. O Brasil é um dos maiores exportadores de desde que não desmate. Exatamente, mas às vezes é uma questão de consciência. Você chegar, o cara diz, você está perdendo dinheiro. Só para você ter uma noção, se você implementar toda a parte ambiental no agronegócio, né, toda a parte econômica, toda a parte... você dobra. Você não vai ter 1 trilhão, você vai ter 3. Se joga dinheiro fora no Brasil. As empresas jogam dinheiro fora. Por quê? Eles falam, eu vou contratar o Caldeira, que ele é um expert em carbono, né? E eu estou gastando. Não, ele não está gastando, não. Porque o Caldeira vai chegar nessa empresa e vai mostrar para eles várias soluções que eles vão economizar. O que a área ambiental tenta? Olha só, eu vou pegar, eu tenho que fazer esse copo, certo? Certo. Antigamente eu usava de energia, vamos dizer assim, 200 quilowatts. O Caldeira vai chegar lá e diz, você está gastando 200 quilowatts. Só que 200 quilowatts, você está emitindo tantas toneladas de carbono. Aí o cara fala, tonelada? Eu falo, tonelada. Sim. Tonelada. Aí o cara fala, mas o que eu posso fazer? Ele diz, não, vamos melhorar a eficiência energética. Aí ele melhora a eficiência energética, ele gastava R$5 para fazer esse copo. Ele melhora a eficiência energética, ele começa a se preocupar com carbono e ele vai gastar R$2 para fazer esse copo. Ele vai ganhar mais dinheiro. Sim. Por quê? Porque ele vai ter consciência do processo dele. E o consumidor, por outro lado, vai entender que quem produzia esse copo antes emitindo gases, reduziu a emissão de gás e produziu o mesmo copo mais barato, contribuiu, deu uma parte para ele, lucrou mais, né? Gastou menos material, gastou menos energia. Isso todo mundo fica feliz. E quem produz, hoje já no Brasil já existem, lógico, indústrias que produzem com essa preocupação. Mais sustentáveis, né? Assim, quem produz isso lá na embalagem, comunica isso para o consumidor? Comunica. É claro ou é aquele negocinho lá naquela letrinha debaixo da embalagem? Não, eles têm orgulho de publicitar. Só que tem outra questão aí, né? Botar fogo no parquinho. Vamos botar fogo. Tem muitas empresas que diz que faz e não tem nada. É greenwash. É o tal do greenwash. Que eu prefiro chamar de perfumaria. Mas por isso que é importante. Mas não existe uma fiscalização, uma regulação? Pública, não. Desde que você fala no microfone. Não. Existe organizações não governamentais, né, inteligência artificial, que só do que está escrito, você já sabe que se aquela empresa pratica o greenwash ou não. Entendeu? Então, que existe aí, essas empresas publicitam, dizendo, olha, esse cara não é sincero, ele está mentindo para você. Pô, é aquele negócio. Se você chega para mim e fala, João, eu fiz isso. Eu fiz isso. Você me perdoa? Outra coisa é você chegar para mim e me perguntar, Jorge, você fez isso? Falar, não, fiz não, cara. E eu estou fazendo. Então, quer dizer, essa traição, né, que está custando caro para as empresas. Por quê? Porque o consumidor não aceita você mentir para ele. O consumidor. A publicidade ela tem que ser real. Diz, eu não tenho tudo. Eu quero fabricar esse copo o mais limpo possível. Mas eu não consigo hoje. Mas eu estou andando para conseguir. Mas não existe sei lá, não, mas é o que acontece, não existe um incentivo. Não, tem sim. As empresas sérias, elas têm um controle interno de auditorias,
relação com o consumidor bem estruturado para evitar esse tipo de... Para não se misturar com essas que... Você também é consultor. Eu também faço consultoria e auditoria. Por isso que você percebe as empresas sérias que existem no mercado. Fazem o mercado muito bem. Mas o mais importante é o lado do consumidor ter a consciência. Porque dele saber quando ele é enganado ou não. Porque né, tem coisa que... Exatamente. Né, tem coisa que... olha lá e você fala, não é possível, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, né? A pergunta é essa, é você procurar como é feito esse copo. A primeira pergunta, como é feito esse copo? Esse fabricante, ele tem uma preocupação com o ambiente? Em geral, as empresas que têm essa preocupação hoje, nos sites, nas redes sociais, elas dão bastante relevância para isso. Não. Tem empresas, vamos dizer assim, tem empresas que ela estão no meio do processo produtivo. Ela não aparece. Você não sabe que aquela empresa existe. Entendeu? Mas ela é altamente impactante e altamente relevante. Mas, por incrível que pareça, essas empresas que estão no meio do processo produtivo, elas têm preocupação. Agora, tem outras que não. Entendeu? Aí você tem o que a gente chama hoje de cadeia de fornecimento. Isso que eu ia te perguntar. Essa cadeia de fornecimento não pode ser... Exatamente. Exatamente. Você tem que perguntar, qual é a sua cadeia de fornecimento? Isso o consumidor pode buscar essa informação. Pode buscar, claro. As empresas, elas têm interesse. Não, elas têm interesse em publicitar, elas publicitam. Exatamente. E aí que tá. Aí a diferença, né, de uma informação falsa ou não, é quando a empresa ela dá ao consumidor a possibilidade dele rastrear, né? A rastreabilidade. Rastrear de onde vem, como é que é feito. Se ele publicita isso, aí tranquilo. E ele também faz auditoria, entendeu? Ele chega e fala, vou dizer assim, eu vou fazer um inventário de carbono, eu quero saber quanto eu estou emitindo para começar a controlar essa minha emissão. Né? Por quê? Porque para você ter controle, você tem que medir, você tem que saber a quantidade, a quantificação, né? E a qualificação. Aí você faz o inventário. Aí esse inventário, você chama, pegou os dados, isso foi a primeira parte, né? Interna da empresa, você treinou o pessoal lá dentro da sua empresa, aí você chama uma segunda parte, uma pessoa de fora, para te auxiliar naquele processo. Aí entra a segunda parte, que né, nós damos essa consultoria, aí a gente faz o inventário, outras empresas fazem o inventário, né, aí ela está vendo quanto ela gastou, quanto ela é isso mesmo, inventário. O inventário, o conceito é esse mesmo. Você inventaria, né, quando você vai, né, tem o inventário de bens, né, o cara vai fazer o inventário de tudo que ele tem. A gente faz, né? E depois ele trabalho, chama, né? Exatamente. O inventário mesmo. E depois ele chama a terceira parte para dizer, não, certificar, quer dizer, aí sim, o Inmetro, a certificadora ela tem que ser credenciada pelo Inmetro, né? E ela vai ver se está tudo certinho ali. Se a quantia, né? Vamos dizer assim, se a quantia bate, né? Se a conta bate. Aí ele vai ser auditado pela empresa certificadora. Então, quer dizer, aí o processo... Voltando aqui, só para eu tentar entender. E aí todo esse processo, desde a contratação lá da equipe que trabalha no projeto, a energia que é gasta para produzir, tudo entra nesse inventário para poder chegar. Exatamente. Qualquer fonte de carbono entra nesse inventário. Aí você tem que conhecer bem o processo para dizer, não, aqui ó, né, tem essa fonte aqui que você não colocou. Aí você chega lá, chama a empresa e diz, essa fonte aqui tem que entrar. Você tem uma estação de tratamento. A estação de tratamento, ela tem uma parte que a gente chama de anaeróbica. Essa parte anaeróbica, ela produz gases de efeito estufa, o metano, que é altamente impactante, é 28 vezes o equivalente ao carbono, né? Aí, então, quer dizer, às vezes a pessoa não tem um conhecimento, a empresa não tem um conhecimento, por isso que entra a gente como consultoria, a gente vai chegar para ele e vai falar, você tem que botar aqui, né? Essa parte, por quê? Porque essa estação, que é um benefício, mas ela produz carbono. Vamos captar esse carbono, vamos queimar esse carbono, vamos transformar em energia, por quê? Porque em vez de ir para o ar, né, você vai fazer uma redução, que a gente chama de redução, você vai queimar esse carbono na presença de oxigênio, vai sair o quê? CO2, que é uma vez só, e água. Então você pode usar também, como o metano ele tem um gás que tem um poder, né, energético bastante considerável, você usa como o biogás, né? Então você pode usar esse biogás para gerar um outro equipamento. Você pode substituir em vez de eu comprar o gás natural,
Extrair, da petroleira extrair, eu pego o gás da própria estação para gerar meu equipamento, você faz um ciclo. A China tem algum país, é isso que eu ia te perguntar agora, tem algum país no mundo assim que é uma referência para o meio ambiente? Você fala assim, nossa, a Finlândia não gera... o que aconteceu, a China, ela conseguiu fazer alguns povoados lá, a tal da simbiose industrial. Simbiose industrial. Simbiose industrial. Uma indústria alimenta a outra. Então, o resíduo de uma indústria serve de energia para outra. E ela faz um ciclo fechado. E não sai nada dali. Então, em vez de eu comprar e consumir energia, eu pego a energia excedente da outra, do processo da outra, jogo na minha, o resíduo eu reciclo para na outra fábrica. Ela fez isso na indústria do açúcar. E isso dá bons resultados. Dá bons resultados. Que aí que ela sai. Aí do processo dela sai álcool, combustível. Olha que legal. Sai calor. Do calor ela manda para a fábrica de papel. Aí o bagaço da cana, né, que foi moído lá para fabricar o álcool, ela extrai celulose. Então é uma cadeia de reuso. A cadeia de reuso. E os Estados Unidos contribuem... Os Estados Unidos, veja só, aí vem outro problema. Ixi, a indústria é problema, realmente é problema. É que a gente tem que resolver. A indústria do hemisfério norte é uma indústria antiga. Antiga. Aí, o que a China é essa potência há uns... A China era 30 anos? Não, um pouquinho mais. Só agrícola, né? Era só agrícola. Ela começou a se industrializar. Só que os processos dela são muito mais atuais do que um processo inglês, que é 1700, 1800, Revolução Industrial. Né? Ela é uma bostinha no... Não, uma bostinha em comparação com a China. Agora, né? Mas não dá para dizer que a Inglaterra Não, estou falando assim, em comparação com a potência que é a China, hoje a Inglaterra... Exatamente, só que os processos delas, e mesmo assim, com a China e a Índia, né? Tem lugar da Índia que você não enxerga, eu não estaria te enxergando por causa de poluição. Né? Eles são potências industriais. A China teve problema. Só que a China, ela viu que também a poluição, né, ela é limitante econômico. Sim. Chega uma hora que você não consegue, porque as pessoas ficam doentes. Então, aí quem vai pagar a conta do tratamento? Exatamente. Das pessoas, esse problema também, porque você acaba economizando. Em vez de você estar gastando o imposto, né, do cidadão para tratar as doenças que a poluição causa, que não são poucas, muito pelo contrário. Hoje, se eu não me engano, é a principal causa de morte. É a principal causa de morte. Aquele o Daniel Valero, né? Aquele escritor. Se você não falar no microfone, eu vou tirar seu óculos. O Daniel Valero, a gente estuda muito o Daniel Valero, que é um livro pequenininho assim, de 1.800, mil páginas aproximadamente, desse tamanho assim, com letra desse tamanhozinho. Então, ele tem uma parte de saúde muito boa. A gente, quando precisa fazer algum trabalho em questão de saúde, né, a gente recorre ao Daniel Valero. Ele é muito bom. Tem outros. Porque ele fala, a poluição do ar, ela tem causa doença cardiovascular, né, hipertensão, estresse, tem várias doenças, Alzheimer. Você tem partículas, né, que, vamos dizer assim, as partículas grossas, o que acontece? O nosso nariz dá conta. À medida que vai filtrando, exatamente. Vai entrando. Só que tem partícula, o tamanho, né, cada vez quando menor a partícula fica, ela passa pelo filtro do nariz, ela passa pelo filtro de todo o sistema respiratório superior, ela chega no pulmão, quando ela chega no pulmão, ela já começa a criar problema, e tem partícula que passa do pulmão, alcança a corrente sanguínea, chega no cérebro e no fígado. Né? Aí Alzheimer, cirrose, né? Problema de asbestose, né? A asbestose seria o amianto, né? Vários trabalhadores, porque não tem cura, fibra de algodão. E a indústria do plástico, cara? Que eu de vez em quando eu tô lá vendo alguma coisa na TV e falo, pô, o oceano e tal. E a indústria do plástico? Não existe uma regulamentação? Os caras... Como é que vai ficar essa história? Tem a logística reversa, né? Tem alguns segmentos que conseguem fazer a logística reversa. Mas aí, a questão a indústria não pode chegar na casa da pessoa e recolher o plástico. Aí você falou aquela pergunta lá. Eu como cidadão comum, onde é que eu posso contribuir? Com a coleta seletiva. Ao invés de eu jogar... Eu vou na praia, né? E deixar minha garrafa lá.
Não, eu levo para casa, procuro um reciclador, entrego lá. Esse é o Com plástico. Não, mas de qualquer forma, isso vai gerar resíduos, esses micro-resíduos. Não, se você chegar, veja só, se não tiver uma coleta eficiente, aí sim. Mas se você tiver uma coleta eficiente, você pega o plástico e você faz uma coisa chamada gás pobre, né? Ou gás de síntese. A Alemanha, né, quando ela não tinha conquistado ainda o norte da África, ela conseguiu manter a frota dela bélica através do gás de síntese. Então você joga isso de novo na cadeia produtiva. Você faz gasolina. Tem carbono ali, né? Exatamente, tem carbono e hidrogênio. Então você pega usa uma queima que a gente chama de pirose, né? Que não é queima, né? Mas você usa é pobre em oxigênio. Você joga o plástico ali, ele vira gás, você põe em prateleiras, né? Que ele vai condensando ali, aí você vai tirando querosene, você tira gasolina, você tira vários compostos hidrocarbonetos que você repõe novamente no sistema. E ele não vai parar no oceano. Então, quer dizer, tecnologia existe. Quanto custa para a gente usar essa tecnologia? Essa é a pergunta. Pode custar a vida humana. Isso, acabar custando. Pode acabar custando a vida humana. Aí as pessoas falam assim, da energia limpa, da produção de... eu já até rio. Vamos lá falar de energia. Energia limpa. Esse é o caminho para a solução dos problemas ou para minimizar os problemas? Daria 10 podcasts. E existe energia limpa? Né? Não, o universo não inventou energia limpa, tá? Primeira coisa. Toda energia é altamente impactante. Toda energia é altamente impactante. Por quê? Porque a energia... Na biologia, vamos lá. Você só chega no equilíbrio quando morre. Por quê? Porque o organismo vivo, ele cria esse desequilíbrio para poder ficar vivo. Diferença de potencial. Exatamente. É o que a energia, você só tem energia através de uma diferença de potencial. Eólica. Você tem que ter um lugar do ar que está mais quente e outro que está mais frio. Aí o ar mais quente ele fica menos denso e o ar mais frio fica mais denso. Aí o ar sai do mais denso para o menos denso. Então, você cria o vento. É uma diferença, é um DDP, é uma diferença de potencial. Aí você vai movimentar a massa de ar, né? Fica nessa direção do ar mais quente para o ar mais frio. E aí faz o vento, você cria o vento. Né? A maré, a mesma coisa. E é o perigo, né? Por quê? Porque quando você vai colocando mais energia no sistema, ele começa a ficar descontrolado. Os sistemas naturais, eles tendem ao equilíbrio. Eles fazem tudo para chegar no equilíbrio termodinâmico. A gente não, a gente pega energia. Energia, vamos dizer, é elétrica. Você pega a água, aí você sobe a água, você tem energia potencial. Né? A gente até brinca na escola, no segundo grau. MGH, né? Energia potencial é igual a massa, né? Vezes a gravidade vezes a altura. Aí, como eu não comprimo os líquidos são incomprimíveis praticamente, né? Você aumenta a velocidade. Quando você aumenta a velocidade, você movimenta a turbina. Aí vem o DDP, que é a energia potencial. Então, toda energia você tem que criar um desequilíbrio para você poder usar. Né? E tem uma coisa que é muito antiga, né? Que o pessoal da propaganda começou a usar, né? Que nada se cria, tudo se copia, né? Mas isso é Lavoisier. Essa chacrinha. Chacrinha. Isso é Lavoisier, porque nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Então, energia, você só consegue pegar a energia, a mesma quantidade de energia que eu tenho em A, né? Eu vou ter em B. Eu simplesmente pego a energia de A, transformo em outra energia de B. Então, a gente chega para dizer, eu quero energia cinética. Não, eu com eletricidade, eu crio energia cinética. Eu quero energia calorífica. Né? Com eletricidade, eu crio calor. Eu crio refrigeração. Né? E toda a energia, ela vai ter impacto. Vamos falar, energia solar. Né? Deixa eu falar uma coisa primeiro. Tá?
Toda energia para ser gerada, ela tem que extrair algum material. Ela tem que impactar. Toda energia para ser gerada tem que extrair algum material da natureza, algum recurso da natureza para poder gerar. Logo, consequentemente, não é limpa. Não, mas eu ponho aqui a primeira palavra que a gente tem que botar na energia, né? É segurança energética. Falou em segurança nacional, segurança alimentar, segurança energética, leve muito a sério. Leve muito a sério. Porque se faltar energia, vamos tentar simular aqui, faltou energia. A gente estaria gravando esse podcast? Não. Não. Você estaria operando alguém no hospital? Não. Você estaria plantando? Não. Você estaria produzindo água? Na praia. Não, nem na praia você ia conseguir. Nem na praia. Sabe por quê? Porque você ia precisar de uma refrigeração depois que você pegasse uma insolação. E você teria que ter água, né? Não salgada. Aí, sem energia você não teria água doce, que a gente chama, né? Então, energia é coisa. Então, segurança energética. Então, qualquer país, qualquer governo, qualquer pessoa séria vai se preocupar primeiro com a energia energética. A segurança, né? Com a segurança energética. Se você tiver que produzir energia com carvão, você vai produzir. Está acontecendo isso na Europa. Está acontecendo na Europa. Por quê? Porque o prejuízo é muito maior do que os ganhos. Né? Então, segurança. Aí depois a gente fala, a gente não pode falar energia limpa. Nunca. Por quê? Porque te induz a uma falsa... É uma energia menos suja do que a que é produzida. A gente pode falar. Pode falar. Mais limpa. A gente pode falar mais limpa. Energia mais limpa que o quê? Que o petróleo. A gente pode falar assim. E também falar assim, energia limpa é meio radical, né? Porque assim, gera aqueles ambientalistas Mas isso é um senso comum? Que tem que... Ou a gente está pagando tudo não. Não, é muito difícil, cara. Até no meio científico, né? Porque todo mundo pensa que é unanimidade no meio científico, né? Não, o meio científico é quebra-pau, cara. Eu não concordo, quer dizer, o método já é assim. Né? A única certeza que eu tenho é a dúvida. No meio científico, a única certeza que eu tenho é a dúvida. Então, para eu provar alguma coisa, eu tenho que duvidar daquilo. Sim. Né? E por isso que a gente conseguiu avançar tecnologicamente. Porque você está duvidando sempre. Então, você vai criando os meios, vai dizer que Einstein, até pouco tempo, era uma unanimidade. É uma dúvida mesmo. Voltando lá para a Inglaterra, né, que foi o berço da industrialização ocidental, assim, né, na Europa. Então, o cientista lá começou a pesquisar os prontuários, né, dos hospitais lá, os óbitos, aí olhava assim, a mulher aqui morreu de tristeza, outra morreu de não sei o quê, que doença... E era tudo doença pulmonar. Depois foi investigar aquilo. Mas teve o cara que duvidou, né? Não, isso aqui... não é possível. Todo mundo tá morrendo de tristeza, morrendo de alguma coisa. Isso no século XVII, né? Então daí... É muito doido. A gente não vai falar aqui, é pesada a coisa. Então, você começa a ter essa diversidade aí para você manter a energia, a segurança energética, você vai ter que diversificar as suas fontes de energia. Tô falando agora, lembra daquele filme lá, aquele menininho da África. Plantando... Qual é o nome daquele filme? Vento. Aquele filme é bom. É muito interessante, sim. Que ele fez um catavento lá. Ele fez uma energia eólica, né? Exatamente. Fez um mini gerador de eólico para captar água para a região. Aí, quer dizer, a gente vai ver... O pessoal de casa depois procura aí no filme, que eu esqueci o nome. Como é que é? O menino que plantava vento. É o menino que plantava vento. É o menino que plantava vento, Aí a gente teve agora uma seca muito severa por causa de Laninha, né? Um fenômeno do Pacífico, né? Que quando a água esquenta, chove em certos lugares e deixa de chover outro. E o contrário que é a Laninha, que aí inverte, entendeu? Mas altera a chuva, né? No mundo inteiro. Isso é um fenômeno mundial. Né? E a gente teve secas severas no Brasil. Né? No Brasil não, no mundo inteiro. Né? Agora, nesse 2023, a gente está... Exatamente. Aí, então, você... Bem abastecido. Exatamente, graças a Deus. Choveu. Mas você tem que ter a diversidade da geração para você não passar sufoco. O Brasil tem diversidade de geração de energia e de distribuição de energia. Né? A distribuição foi agora, depois quando houve aquele racionamento com o Fernando Henrique, não faltou energia, faltou distribuição, na realidade. Você tinha sobra no Nordeste e falta no Sudeste, que é outro problema, né? Do Brasil é justamente isso. A carga está onde? A carga está Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né?
E a produção está onde? Está no sul, né? Que está perto da carga, né? Que é Itaipu. Aí você tem vento no sul, você tem vento no nordeste, aí você tem energia solar no nordeste, né? Então, quer dizer, onde consome energia é sudeste. Sudeste, né, mais concentrado, vamos dizer assim, o maior, né? Sim. É sudeste. E o São Paulo, Minas, esse triângulo. Né? Aí o sul, mas o sul está abastecido, porque tem vento e tem água. Né? Aqui no sudeste não tem pouco vento no Rio, pouquinho, né? Na região dos lagos tem um pouquinho de vento, mas não o suficiente. Mas a gente tem pouca água. Né? Então, a gente vai pegar a distribuição né, lá no Nordeste, no Norte e no Sul. Então, é outro problema. Então, mas quando falta água, você tem que ter essa diversidade. Mas o que você tem que fazer? Você tem que usar bom senso. Por quê? Porque essa energia... Vamos falar da energia eólica. A energia eólica tem poluição estroboscópica. Você fica tonto de você botar uma criança perto de uma hélice. Como assim? Aquela hélice sol... te deixa doidão? Não, uma criança pode vomitar, né? Você pode ter labirintite. Aquelas hélices, elas ficam em lugares inacessíveis. Não. Esse é o grande problema, né? A energia solar. A energia solar, eles querem colocar onde tem água. Então, eles estão espantando a população do local. Então, quer dizer, a gente tem que realmente ter um planejamento muito grande. Por quê? Porque conserta o problema da energia. Aí o problema social. Vai gerar problema social? Porque vai expulsar o pessoal onde tem água, principalmente no Nordeste, onde que a gente vai fazer essa captação fotovoltaica? Não pode. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem uma área desértica no Nordeste, no centro-oeste do Nordeste, que é deserto puro, não tem nada, não tem um capim, nem capim. Né? Então, a energia solar, ela tem que ir para aquela região. Né? Fora, né, a gente tem que fazer o ciclo de vida das coisas. Por quê? Porque quando você faz o ciclo de vida, você diz se está economizando carbono ou não. Por quê? Porque às vezes você pode estar jogando mais carbono, né? Você deixa de usar o petróleo e você está jogando mais carbono na fabricação do que você economizaria, né? Tirando o petróleo de linha. E outra coisa também, por que essa transição energética é tão difícil? Porque não existe nada tão energético que nem o petróleo. Quanto o petróleo. Não existe. Não existe. Você pensa em alguma coisa, o que é a coisa mais energética? É hidrocarbonito. É hidrocarbonito. Mas a gente tem que fazer a transição. E a transição custa cara. E ninguém quer pôr a mão no bolso para poder pagar essa conta. Mas não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E aí vocês prestam consultoria para as indústrias... Empresas em gerais. Se você quiser contratar a gente... Porque essas empresas, elas são cobradas de alguém nessa cadeia acima dela, que preste, que atente para todas essas certificações que vocês... Tem isso. Concorrências, tem vários interesses. O governo, as concorrências, digamos, do governo, por exemplo. As empresas precisam apresentar uma certificação de zero... Não, tem as CONAMAs, né? Essa é a parte legal, Mas parte de mercado tem uma espécie de autorregulação também. Em outros países tem... Que o mercado ele vai exigindo, né? Alguns selos, né? Algumas abordagens algumas atividades tem que ter ali para poder ficar competitivo, porque é competição de imagem, né? E competição, como o Jorge falou, financeira, né? A sustentabilidade ela não vem hoje aquela pauta do ambientalista de fechar tudo, apagar a luz. A sustentabilidade justamente produzir mais com menos. Eficiência de produção, qualidade de vida, né? Saúde, né? Eu tô gerando lá mais, sei lá, tô gerando carbono lá das contas lá e tal. Aí eu preciso fazer o crédito de carbono.
Como é que se dá isso? Você chegou lá à conclusão lá que eu estou gerando lá, não sei, milhões de toneladas lá de carbono. Precisa fazer esse crédito, essa compensação. Como é que isso funciona na real? Você vai plantar uma árvore lá no meio da floresta, lá, falar essa árvore aqui chama-se Ângelo Berg. Como é que funciona isso? Porque parece um negócio assim, crédito de carbono, tem que pagar uma taxa. Tem duas situações aí. Tem a questão do crédito e da compensação, né? Coisas distintas, né? A compensação você pode fazer independente de crédito financeiro. Você faz só por questão mesmo de abatimento das tuas emissões para poder apresentar para o teu cliente lá. A compensação. A compensação. Esse podcast aqui, a gente gasta nesse podcast aqui, vamos supor, 100 quilos de CO2, com luz, com microfone, a gente vai lá, um pão de açúcar, né? Planta umas mudas lá, né? E aí, isso aqui está compensando o que a gente gastou de energia, né? E emitiu carbono. O crédito, né? O crédito ele já é mais complicadinho, né? Porque ele já tem. Aí o crédito é mais porque você tem que investir, né? Na plantação, você tem que conservar e você tem que comercializar a quantidade, né? De carbono que a tua plantinha lá removeu. Vamos supor, vamos pensar numa árvore, numa muda. Você plantou uma muda, então ela vai crescendo ao longo dos anos. O quantitativo que ela vai crescendo, conforme ela vai crescendo pela fotossíntese, ela vai absorvendo carbono da atmosfera. Essa quantidade, né, de carbono que ela está removendo da atmosfera para ela crescer, né, o fenômeno da fotossíntese, essa quantidade é o teu crédito. Então você vai procurar um mercado. O Jorge, tá entendendo? Deixa eu tentar entender. Eu tenho aqui umas terras lá no sul da Bahia. Lá. Aí eu planto lá uma floresta lá de uma árvore qualquer. Mangueira, né? Mangueira exótica. Eucalipto, sei lá. O eucalipto. Vocês vão me orientar a plantar essa região lá. 1.000 hectares quadrados. Isso vai gerar ao longo do tempo... um abatimento de carbono. Um abatimento de carbono. Só que eu não tenho uma indústria. Então, a minha... Não, isso que eu quero entender. Isso. Eu tenho aqui, esse quadradinho aqui de terra. Plantei aqui uma floresta. Tenho aqui uma florestinha minha aqui da minha área, da minha fazendona lá. Isso vai gerar... Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Isso vai gerar vai absorver carbono da atmosfera X. Essa absorção de carbono que minha florestinha está fazendo, eu não estou gerando carbono porque eu não tenho uma indústria. Isso. Eu vendo isso? Você vende isso? Isso. Você vende, você pode vender. É mais ou menos isso. Você pode comercializar. Se você não falar perto do microfone... Você pode comercializar. Você pode comercializar. Isso é compensar. Isso é o crédito? Esse é o crédito. Isso é o crédito de carbono? Isso vou dizer assim, é o básico, né? Você está falando o básico. Não, estou falando assim, é bem... Exatamente. Hoje aqui para eu entender. Hoje já tem especialistas, né? Que vão ver qual a melhor oportunidade, aonde você vai lançar esses créditos, esses títulos, né? Então, quer dizer, a coisa está começando a ficar complicada, né? Então, você tem que chamar alguém que conheça, que tenha a especialização. Né? A gente tinha, foi em 2021, se eu não me engano, saiu uma lei de serviços ambientais. Né? Então, vamos dizer assim, eu tenho um barranco. Eu tenho um barranco. Aí ali tem árvores. As árvores seguram aquele barranco. Porque se eu tirar aquelas árvores, o que vai acontecer? Vem uma chuva, vai matar todo mundo. Né? Se eu manter aquilo ali, eu não tenho geração financeira nenhuma. Mas se eu falar, o pessoal, para a prefeitura, vamos dizer assim, né? Vocês pagam quanto para eu manter aquelas árvores no barranco? Se eu tiver que tirar toda a lama da cidade, que vai desbarrancar... É muito mais caro do que eu manter a árvore. Não, eu vou fazer o cálculo, eu vou calcular. Aí eu vou gastar tanto esse trator, né? Tanto caminhão, tantas horas de trator, tantas horas de caminhão. Eu vou ter que reconstruir, eu vou perder vida, eu vou perder mão de obra. Aí eu ponho todo esse custo e renumero aquelas árvores que estão ali no barranco. Você não degradar essa área aí, eu te pago Exatamente. Que vai ser mais barato do que eu pagar. Só que a lei, ela saiu... Financeiramente falando. A gente tem que implementar, o decreto saiu em
se eu não me engano, em setembro, outubro, e a gente podia ter avançado muito. Por quê? Porque esses serviços ambientais, eles já conseguem reduzir muita coisa. A gente está queimando a Amazônia. A gente está queimando fortunas, né? Que não é dessa geração, não pertence a essa geração, pertence a tudo. Ele dá dinheiro para várias gerações. Sim. Dá dinheiro para várias gerações. Por quê? Porque às vezes tem um sapinho ali, né? Que vai vir uma Covid-55, né? Tinha tubarão 3, 4, vai vir uma coisa. E aquele sapinho produz, né, uma substância que salva a humanidade. Quando você queima o sapinho, você perdeu aquilo. Não se regenera nada. Sim. Você queimou uma floresta, aquele ecossistema já era. Ele vai voltar muito mais pobre. Sim. A gente tem que tirar isso da cabeça. Ah, não, regenera. Não regenera não, cara. Aquilo vai vir muito mais pobre. Sim. Né? E você não sabe o que tinha ali. Você não sabe que espécie de fungo, de bactéria, né? De substância. Né? Você jogou fora. Aquela biodiversidade ali é riquíssima. Exatamente. Ela pode até surgir uma outra floresta no lugar, mas ela jamais será como era antes. Exatamente. Você perdeu um ecossistema, já era. E ecossistema que eu te falo, uma árvore é um ecossistema. Ele pode ser único no mundo. E neguinho está degradando o ecossistema mundo afora. Exatamente. Tá jogando por nada, fora. Né? Por nada. Por nada. Né? Por ambição, né? Ignorância. É o ouro do tolo. Eu digo que é ignorância, não é ambição, não, é ignorância. Então a cadeia é uma indústria que produz o mais limpo possível. Isso, o mais limpo possível. Consumidor que consome dessa indústria que produz o mais limpo possível e que descarta o resíduo daquele consumo mais adequadamente possível, e um estado ou município, seja lá quem for a gestão pública, que recupere esse resíduo da melhor maneira possível e que recicle e comece esse ciclo, e isso aí é o que tem que acontecer para você não ter que cavar larvas, né? Às vezes Não, é isso com tanta facilidade para resolver os problemas aqui na Terra, ninguém está tentando resolver o problema em outro planeta, porque aqui não tem jeito mais, né? É impressionante. Não. A gente não vive em outro planeta, não, cara. Com a tecnologia atual, esquece isso. Não, então estão cavando para resolver problema em outro lugar, sendo que aqui o lugar já está pronto, a gente precisa cuidar, né, mano? De 200 anos aí, no mínimo, para a gente poder estar... Mas a gente... Né? Então, quer dizer, a gente não tem 200 anos, não, só para ter uma noção. Você tem... se fez um cálculo de quantos planetas se usa por ano. Quantos quê? Planetas se usa por ano. Esse cálculo é muito interessante. Quantos planetas? Você usa esse termo assim de consumo, né? Consumo, né? Vamos dizer assim. Então, você pega... É como se tivesse todos os recursos e quando acaba o recurso daquele ano. A gente está acabando. Na pandemia, os recursos estavam acabando daquele ano, estavam acabando em setembro aproximadamente. Né? Agora a gente já está novamente em junho, metade do ano, e a tendência é a gente cair para maio. Então, em maio, a gente já consumiu tudo que a gente podia consumir. Né? Por ano, eu estou falando por ano. Caralho. Então, quer dizer, a gente tem que realmente... Por quê? Porque se você recicla mais... Não é que você vai perder o seu conforto, vai perder a sua tranquilidade. Não, a gente tem que aumentar essa tranquilidade. A gente tem que ir para onde não tem. E vamos dizer assim, os índios, vamos voltar aos índios. O índio, ele vive bem, ele vive melhor que a gente. E a gente tem que respeitar. Socialmente, a gente tem que respeitar a diversidade. Né? Por quê? Porque aqui, você imagina você sair de saia na rua. Nem vai te olhar, vai começar a te olhar. Aí você vai na Índia, todo mundo usa saia, ou não usa saia. Né? Não é saia, né? É sarong, né? Não sei. Mas essa diversidade cultural, ela salva o mundo. Por quê? Porque tem comunidades tradicionais que eles conhecem muito, cara. E às vezes exatamente. Eu estava vendo uma pesquisa lá sobre o cientista na Europa, século XIX, estudando o animismo, a ciência, não sei o quê. Aí eu fui pesquisar, os caras levaram 1.800 anos, né, a Europa, para chegar numa conclusão científica que os povos da África já sabiam. Mas foi aquela coisa, a colonização. Os caras
né? Destruíram tudo. O reino de Benin tinha, né, riquíssimo de ciência. As máscaras deles são lindíssimas. Cobiçado no mundo inteiro. Você vai passar o ano de 2023 inteiro para descobrir uma coisa que eu já sei, que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro em 2023. O Mineirão agora tá com o Mineirão novo. A Terra Preta de Ilha, outro exemplo. Né? O índio plantou a Amazônia, não é porque a gente sabe disso. E a gente vai lá para destruir. Por isso que, às vezes... Né? É um bando de... Não, mas é aquele negócio. Mas a gente não pode parar. A gente tem que evoluir. Né? Vamos dizer assim, a gente tem que ter recursos, tem que ter recursos. Mas para que a gente vai cavar a terra, se a gente pode aproveitar o que já está, a gente já cavou antes. Então a gente tem que melhorar isso. Né? E melhorando isso, quer dizer, sai muito mais barato você reciclar o metal. Né? Ele é especialista em metalurgia, em siderúrgica, né? Nessa parte de carbono, né? Do que você ir lá fazer a lavra. Entendeu? Isso, às vezes é muito eficiente, ou não parar, mas pelo menos reduzir. Tem uma geração nova de estudantes que tem interesse por essa área, você percebe isso lá no seu... Muito interessante. A galera está muito envolvida com essa preocupação. Depois que você começa... Você está fazendo pós-graduação agora? Eu estou fazendo mestrado na UERJ. Mestrado... Lá na UERJ. E você é o tipo vovô da turma. Né? Exatamente. Eu estou apaixonado. Na hora do recreio. Na hora do recreio, tá lá já. Mas sentado no banquinho. Hoje em dia, esse etarismo está sumindo. Por quê? Porque, na realidade, quer dizer, passa rápido, né? Passa muito rápido. Passa rápido, né? Esse etarismo está por quê? Porque os jovens me ensinam, eu ensino os jovens. Tem coisas que eu absorvo dos jovens que eu não teria condição. Não, e tem coisa que você consegue... E tem coisa de experiência de vida que eu transmito para o jovem que ele não teria condição de ter. Então é uma troca, né? E essa troca é altamente produtiva. E a galera conscientíssima, né? Conscientíssima. Graças a Deus, no IFE não tive problema nenhum. A gente fez palestra lá no IFE, né? Fizemos palestra, não tem problema. Mas o IFE é diferente, porque o IFE, ele pega a molecada de 13 anos agora, né? Ensino médio, né? O que é IFE? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Aí tem no Brasil todo. Tem no Brasil todo. Uma coisa linda. Foi no Maranhão, uma vez, aí tinha uma menina que trabalhava na usina. Eu estudei no IFE aqui do Maranhão. Eu falei, muda a vida das pessoas, assim, em lugares assim. É um projeto de educação, né? E é um balbúrdia, que você não acredita. Porque segundo aí, 14... Tio Jorge chegou, tio Jorge chegou. Mais ou menos 15 anos, 14 anos, 13 anos, né? Eles estão fazendo o ensino médio técnico. Né? Aí tem o terceiro grau, que é variável. É a graduação, a pós-graduação. Tem a pós-graduação e ainda tem o EJA. Então, quer dizer, é tudo junto, cara. O mundo não consegue isso. Porque sai tapa, não, é uma coisa danada. E o IFE faz isso com uma facilidade e você fica... Também é outra coisa que te apaixona. Né? É como você... É um modelo, né? Modelo, você quebra esse etarismo porque sai todo mundo lucrando. Você pega... A única coisa que o IFE não pega é o primeiro grau, né? Mas do segundo grau, até aquela pessoa que não teve a oportunidade da vida para estudar, para se qualificar, você pega. Legal. Muito bom. Como é que chama mesmo? A sua consultoria? Arati Gestão Ambiental. Aí, arati.eco.br, né? www. Depois a gente coloca no rodapé. www.arati.eco.br. E mesmo tendo uma empresa enxutinha aqui, eu posso consultá-los para fazer uma compensação de carbono? Me despertou interesse em fazer uma compensação carbono, eu tenho lá 20 funcionários, consumo lá energia elétrica, ligo lá umas TVs, tenho aqui o estúdio e tal. Faço uma compensação de carbono. E aí coloco lá o selo. Antigamente, eu acho que há uns 20 e tantos anos atrás, tinha um papo desse, e as pessoas falavam assim, isso aí é tudo balela, isso é papo, porque assim... O cara tentava vender a ideia de fazer essa compensação carbono e você tinha um selo que se colocava lá no negócio. Só que eu nunca vi a árvore que
que o cara falou que eu plantei. Eu paguei uma grana lá, Não, na época lá da Luminância. Esse projeto aí hoje É rastreabilidade. Rastreabilidade. A árvore que o cara plantar, eu ganho lá um pipipi lá pelo Não, satélite? vai te mostrar provar que você plantou aquela árvore. Mostrar satélite, onde é que tá. Por que os caras... E por que com todo esse movimento, o desmatamento, o cara pensa lá, O cara que desmata a árvore, o que ele pensa? O que passa na cabeça desse Não, jagunço? ele não tem, veja só. Tem neto para criar? Tem... Não. Para com isso. O agricultor, o empresário, ele não desmata. Ele sabe que ele não pode desmatar. Ele quer uma solução. Ele pede a solução. Né? A gente tem muito dessa demanda. O cara fala, eu tenho uma área aqui, eu quero saber o que eu posso fazer com a área. Por quê? Porque, quer dizer, a área não pode ficar parada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou fazer gado. Né? Se eu for botar gado, eu vou ter que desmatar dentro do limite. Porque você tem um limite. Mas eu posso fazer alguma coisa melhor? Eles se perguntam. Aí a gente entra na consultoria e diz, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Entendeu? Então, quer dizer, você vai perguntando. Quem desmata não é o empresário. Não é porque ele sabe que o prejuízo é muito grande. É aquele cara que faz a grilagem. É um ilegal, né? É um ilegal. Tá na margem da lei, é uma marginalidade. Tá na margem. Ele o empresário sério realmente, né, as empresas que trabalham com celulose, né, 70 metros, né, é que a gente... É muita coisa na cabeça. Muita informação. Mas você tem uma margem de rio, né, para manter. Elas dobram. Elas dobram, né? Ela dobra de nativa. Então, se eu plantei tanto de eucalipto para fazer celulose, eu tenho que mais ou menos o dobro de flecha nativa. Eu tenho que... Porque ele sabe que se eu dobrar, eu vou ter muito mais água. Entendeu? Então, quer dizer, e eu consigo dizer, porque quem compra a celulose do Brasil é a Europa. Então, você é desmatador? Não, muito pelo contrário. Só o contrário. A Europa exige? A Europa, sim, é concorrência. Sim. Né? Virou... A Europa legal, porque deve existir uma Europa ilegal. Não, claro. Como tudo. Você não vai generalizar. Todo mundo é bom, todo mundo é ruim. Vamos dizer assim, né? Mas existe uma competição comercial. Que hoje é barreira não alfandegária, que a gente chama barreiras não alfandegárias. Entendeu? Então, né? E o pessoal mesmo não exige, né? O teu boi veio da onde? Eu quero saber de onde veio o teu boi. É mão de obra escrava? Não vou comprar o teu boi. Né? Então, as empresas brasileiras, elas põem o brinquinho. O brinquinho na orelhinha, o satélite passa lá, você sabe onde está o teu boi, de onde ele veio. Né? Essa rastreabilidade você tem que provar. Né? Existe uma demanda grande, mas à medida que a gente vai conseguindo estabilizar essa demanda, começa a vir as exigências. Você pode produzir? Pode, mas pode produzir conscientemente. Mas não é o empresário sério, né, o empresário que chega lá jogando a árvore no chão, porque ele sabe que o prejuízo é grande. Sabe que uma árvore daquela custa muito mais dinheiro do que... Né? Sim. Isso é muito falta também de conhecimento. Também, não foi falta de conhecimento, não. Foi falta de fiscalização. Essa é a verdade. Falta conhecimento. O Ibama foi sucateado, né? O Ibama foi sucateado. ICMBio. No começo de 2023. O ICMBio foi sucateado. Os órgãos de controle, eles foram sucateados, tiraram, transferiram o cara ia lá, aprendia a madeira lá. Pegava o cara, transferia lá pro final do mundo. Exatamente. Então, houve esse problema, né? Tanto é que o Brasil virou pária, né? A verdade é essa. Nos últimos 4 anos, o Brasil virou pária. Né? Estamos tentando retornar agora. E não vai ser... Você perdeu a condição, é muito difícil você voltar. Porque numa parada competitiva como é o mundo hoje, o Itamaraty... se você perde uma semana de competição, você já... Só para você ter uma noção. A Europa disse, olha, não vou depender mais da América do Sul para comprar meus produtos agrícolas, não. Eu vou partir para cima. A Holanda já é um grande produtor. A Holanda, né, que é um paísinho desse tamanhozinho, menor que São Paulo, acho que é o tamanho do Rio, não sei, a área. Os caras produzem pra caramba, cara.
Os caras são altamente produtivos. É. Mas eles usam a O tecnologia. cara já tô com B100, biodiesel 100 lá. Biodiesel 100. O Brasil tá na rabeira? Não, o Brasil não está na rabeira, tá na rabeira, não. Mas se deixar, vai ficar. Não, mas não vai ficar, porra. Sou Ele brasileiro, tá no jogo de porra. futebol. Que é jogo de futebol, ele tá perdendo lá. Respeita os mano. Ele tá com a bola no campo do adversário e A gente então tem não tá tudo achando o pra caminho fazer, do gol. Ganhar de goleada, mas É. se a gente deixar, a gente vai perder de goleada. A gente não vai perder, não. Nós estamos juntos, misturados. Só temos que ter consciência, fazer por onde, né? E formar pessoas melhores para que as pessoas melhores contribuam para que o mundo fique melhor e que tudo fique direitinho. Oremos. Esse é o 107 Podcast. Acabou. Acabou porque... Puta, muito rápido. É rápido, né? Muito rápido. Mas a gente pode fazer mais. Não tem Podemos. problema. Hoje, agora eu vou terminar o 107 Podcast Carioca. Carioca mesmo. Rafael Caldeira esteve aqui com a gente, ele é gestor ambiental. Os créditos dele estão aí no rodapé do nosso canal. E o Jorge Chastinês. Chastinês. Baiano. Mas, Jorge, esse Chastinês é o quê? É francês e baiano. Oxi. Mas a família Lá ele. chastinês já tem no mundo, já tá no mundo, no mundo. É lá eu não ele, sei. é lá ele. É o Mas no Brasil filósofo. inteiro, no Brasil inteiro. Ceará tem bastante, Chastinês. Salvador, aqui o Rio, São Paulo. É Eu grande tava a em São família. Paulo lá e o Pernambucano chegou assim, os baianos gostam de falar lá ele pra lá ele pra cá, tá pegando esse agora. Isso Lá mesmo. ele. Jorge Chastinês. É lá ele. Jorge Chastinês e Rafael Caldeira aqui no 107 Podcast. Gostou desse conteúdo? Compartilhe, siga o nosso canal. Indique aí para os amigos que estão estudando química e essa parada toda aí que a gente discutiu aqui agora. Valeu, continue sintonizado aqui com a gente. Um abraço.